Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos aí a mais um papo, né, de assuntos de interesse para os nossos vestibulares, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e escolhi um tema que já apareceu, né, a própria FUVEST cobrou, deu um pouquinho de trabalho, não é um tema que a gente consegue trabalhar ao longo do ano, no mesmo ensino médio, nos cursos pré-vestibulares com muito cuidado, não dá para trabalhar tanto, mas acho que essa é a nossa proposta, né? Discutir um tema também interessante aí, aprofundando nossos estudos. O que me chamou a atenção foi uma matéria do jornal Estado de São Paulo, temos aqui. Aqui. Então, temos essa matéria, que recém-publicada, falando de cidades que não têm visibilidade nenhuma, né? Na verdade, eles deveriam colocar municípios, já é uma dica aí, tá? Município é a menor divisão territorial que nós temos, né? Tanto que agora temos a eleição para as prefeituras municipais. Futuros prefeitos vão cuidar de todo o município. Agora, isso inclui a área urbana, né, chamada de cidade, e inclui a área rural, chamada de campo, né? Então, o prefeito é o prefeito de tudo. Temos aqui, por exemplo, próximo de onde eu estou, o Paço Municipal, né, que é a sede do Executivo, ou seja, do prefeito. Ao lado tem a Câmara Municipal, que é a sede do Legislativo, vereadores. Né? Temos o Teatro Municipal, temos escolas municipais, temos postos de saúde municipais. Alguns municípios, como Santo André, tem hospital municipal, não são todos que têm recursos para isso, né? Aqui na placa nós temos limite de municípios. Está vendo que a palavra cidade não aparece? Mas apareceu como título da matéria. Por quê? Eu já procurei, mas não encontrei, né? Em qual momento a palavra cidade substituiu o município, né? Sobretudo no nosso cotidiano, né? Parece que a palavra município é muito formal, mas o prefeito é o prefeito do município. Os munícipes que vivem em área rural também vão comparecer, ou deveriam comparecer, para a escolha do prefeito, né? Bom, então fica a cidade como sendo a área urbana de um município. Mas fora isso, a matéria faz um destaque, né, sobre esses municípios minúsculos, que não têm o menor motivo, né, de existir. É o caso, por exemplo, de Borá. Borá é o menor município de São Paulo, o segundo menor do Brasil, em número de habitantes. Fala para mim, qual a lógica de existir um município com 800 habitantes? O que é isso? Né? Imaginar que existe uma secretaria de transporte, uma secretaria de saúde, de abastecimento, de educação e etc., né? Uma Câmara Municipal, jura, para 800 habitantes? Então, após a Constituição de 88, onde nós temos as bases para emancipação, que se chama, né, de novos municípios, virou uma verdadeira febre. Surgiram centenas de municípios que não têm o porquê da sua existência. Dá uma olhada nesse pequeno texto que eu colei. Se for o caso, dá um pause. Dá uma olhada nesse texto. Ó. Borá, conhecida por ser a menor cidade, entender município, né? Com cerca de 800 habitantes. De acordo com os dados do Tribunal de Contas do Estado, né, no caso de São Paulo, a arrecadação própria dos boraenses foi de quanto? De pouco mais de 658 mil reais. Tá? Isso representa 3,3% dos gastos do município, que vai para 19 milhões. Então, como que esse município se sustenta? Não se sustenta, né? Municípios como esse são criados, muitas vezes, para atender interesses políticos, interesses partidários, né? E não tem a menor condição de existir, economicamente falando. Vamos dar uma olhada na próxima imagem que nós temos aqui. Então, vamos ver essa nova imagem aqui, ó. Dados do IBGE. Tá? 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população. Nós temos mais de 5 mil municípios, né? E em 5% deles tem mais da metade de toda a população. Muitos desses municípios
né? São municípios que não têm visibilidade alguma, são municípios que não têm a menor condição de sobreviver sem os repasses de verbas do Estado e da União. Mais uma vez, podem dar um pause e dar uma lida aqui nesse texto. Ó. A realidade da maior parte dos municípios brasileiros, de acordo com o ranking Eficácia dos Municípios de 2016, não achei um novo, mas é para a gente ter uma ideia, né? Feito pela Folha de São Paulo. Aproximadamente 70%, 70% das cidades do país dependem em mais de 80% de fontes externas. Então, você tem 70%, né, 70% dos municípios, a gente está falando de cidade, a gente tem como município, porque as verbas vão para o município, que vai alocar entre cidade e campo, né, 70% deles precisam de até mais de 80%. Quer dizer, o que eles arrecadam não chega a 20% dos gastos. Provavelmente isso não dá nem para... Certamente, né? Provavelmente não, certamente a arrecadação municipal não é o bastante, nem sequer para a folha de pagamento. Muito, muito longe disso. Aí depende do quê? Depende do que eu coloquei abreviado, Fundo de Participação dos Municípios, que é uma grana que vem dos cofres direto do governo federal para os governos municipais. É um repasse direto. Daí, Fundo de Participação dos Municípios. Eu vou explicar já já, tem uma regrinha para o município poder receber essa grana. Mas qual que é o problema? Hoje há um atrito entre municípios e o IBGE. Qual que é o atrito? Certas prefeituras, principalmente desses municípios que não têm arrecadação sequer para existir, parte desses municípios alega que a sua população é muito maior do que o IBGE constata. Tá? Qual a justificativa? Por que os municípios alegam ter uma população maior? Porque esse repasse de verbas do Fundo de Participação dos Municípios é proporcional ao número de habitantes. Então, a prefeitura vai tentar dar aquela inflacionada, aumentar, né, o número de habitantes para poder ter acesso a uma fatia maior, né, de recursos por parte do governo federal. E também metade do IPVA, o IPVA é aquilo que nós pagamos, né, o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA é o que a gente paga anualmente sobre automóveis, motocicletas, caminhões e demais veículos emplacados naquele município. O que hoje, né, até que a situação não é tão grave. Por quê? Vocês lembram daquela placa antiga que aparecia o nome do município? Então, o que muitas pessoas, infelizmente, faziam? Eu moro num município que não é um município muito abastado, um município que tem uma fama não muito legal, digamos, sem especificar. Então, eu estou comprando um belo de um carrão, eu vou fazer o quê? Eu vou licenciar, eu vou arrumar um endereço, e vou licenciar o meu automóvel em São Paulo. Eu não quero desfilar com o meu carrão com uma placa de um município que eu sei que tem uma certa fama. Bom, mas fazendo isso, metade do IPVA que você paga vai para esse município e não para o seu, tornando a realidade daquele município ainda pior, porque você circula naquele município, digamos, você, né, está em atrito com o asfalto, está provocando buracos naquele, e a grana vai para o outro. Ah, mas agora acabou esse problema porque não tem mais, né? É verdade, a placa nova, a placa Mercosul não tem, é só Brasil, né? Mas só que tem um outro agravante. Alguns estados estão fazendo o quê? Junto com os municípios, estão reduzindo o valor do IPVA para atrair esse emplacamento. Então, você tem muitas, por exemplo, locadoras com frotas emplacadas em um outro município. É que a gente não tem mais acesso à placa. Se você... que até hoje o documento já é digital, né? Mas se você olhar o documento de carro alugado, em geral, é de Minas, Goiás, ou seja lá qual outro estado, mas raramente é São Paulo. Tá? Para pagar o quê? Menos IPVA. Consequentemente, essas prefeituras recebem menos ainda. Tá? E tem o repasse do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto também é estadual, e aí há um repasse para os municípios. Né? O município fica praticamente com o IPTU
ITBI, né, que é sobre, IPTU é sobre os imóveis, ITBI é quando você transfere imóvel de uma propriedade para outra, né, de um proprietário para um outro. Bom, então, é o que está aí, né? Sem esses repasses, seja do governo federal, fundo de participação do município, ou estadual, IPVA e ICMS, esses municípios simplesmente não existem. E por que foram criados? Uma coisa que a gente chega a estudar, né, com uma certa profundidade, que dá tempo na nossa programação, são as propostas de criação de novos estados. Então, você pode lembrar aí, por exemplo, a criação do estado de Roraima, Amapá, né, Tocantins, foram os últimos criados. Você tem, antes disso, Rondônia, Acre, a divisão do Mato Grosso. Então, geralmente, quando se fala, tivemos também as consultas populares para a criação do estado do Tapajós, o estado de Carajás, seriam 2 estados criados a partir da fragmentação do Pará, né? Mas o eleitorado votou contra. Mas, em geral, quando se fala em criar um novo estado, né, não se admite, obviamente, interesses políticos partidários, e sim a alegação de que a economia está crescendo, que poderá crescer ainda mais, tendo uma administração mais própria, né, mais própria, ou, perdão, mais próxima, né, da realidade, pensando num estado de... Imagina o tamanho que era o Mato Grosso, né, que era o que hoje seria Mato Grosso, mais o Mato Grosso do Sul, nos anos 70, com a expansão da soja, expansão da pecuária. Então, veio o discurso de que dividir, né, teria um governo mais próximo da realidade ali local, podendo dar conta, né, das eventuais necessidades em decorrência lá do crescimento econômico que enfrentava. Mas sabemos que há, sem dúvida, também interesses políticos, partidários aí em torno disso. Agora, dos municípios, também, né, certamente, né, você pensar que da Constituição de 88 para cá foram algumas centenas, e que, em grande maioria, eles não se sustentam, por que foram criados? Mais uma vez, é isso, são interesses políticos partidários. Tá? Pode parecer que não, a gente fala muito da violência das eleições na Bolívia, na Colômbia, Venezuela, Rússia, mas as eleições aqui são muito violentas, principalmente estas, as eleições municipais. Podem dar um Google aí, poderia ter colocado, eu esqueci, mas dá um Google aí e vê o número de candidatos que foram mortos nessas últimas semanas. Candidato a prefeito, candidato a vereador, o número de atentados. Recentemente foi no Guarujá, uma candidata à prefeitura, teve o carro completamente alvejado, sorte que era um carro blindado. Mas nós já tivemos um caso aqui em Santo André, de um candidato a vereador, se não me falha a memória, vereador. E tem mais, né? Eu li, não guardei, não tenho na memória, mas tivemos já dezenas de candidatos mortos e passa de uma centena o número de atentados, felizmente, né, que não obtiveram êxito. Em geral, envolvendo municípios pequenos, tá, pelo interiorzão do Brasil, mas alguns, como eu citei aqui em Santo André, Guarujá, nas regiões metropolitanas. Tá? E sobre os municípios, olha o que a nossa Constituição diz aqui, ó. O Estatuto da Cidade. O Fulvestre uma vez perguntou sobre esse estatuto, né? Então, vamos lá. Ó, para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Bom, então, são deveres do executivo municipal, zelar para que tudo isso seja alcançado. Bom, então ela faz parte da Constituição Federal, é uma lei do ano de 2001. E essa lei, conhecida como Estatuto da Cidade, deu maiores poderes para os municípios. Por exemplo, alguns dos municípios criaram guardas municipais, e que hoje fazem ronda. Né? Até então, os guardas municipais, eles só podiam fazer o que o nome já diz, guardar. Guardar o quê? Os próprios municipais. Quem já acha isso? Por exemplo, uma biblioteca, né? Um teatro, uma escola, um posto de saúde. Né? Então, eu vou ter ali a guarda municipal, que está ali para garantir a integridade
daquele espaço, daquela propriedade. Aquele bem que é nosso, é coletivo, é do município. Agora, realizar uma ronda ainda já é policiamento. Até então, isso não era permitido. Tá? O que o Estatuto da Cidade, ampliando aí os direitos, né, aquilo que está ao alcance do município, permite. Inclusive, algumas com arma de fogo, outras não. Né? Então, e essas possibilidades, elas decorrem dessa lei, que amplia os poderes dados a um município. Tá? Vamos ver mais aqui, ó. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, né? A moradia, ao saneamento ambiental. Saneamento ambiental. Antes nós entendíamos saneamento como somente o quê? Água e esgoto. Hoje o saneamento é entendido como água, o esgoto coletado e tratado, tá? A varrição de rua, a coleta do lixo, tá? E a destinação correta, bem como a reciclagem. Então, o que se entende por saneamento dá uma ampliada. Por quê? Porque, convenhamos, eu tenho água tratada, eu tenho o esgoto coletado e tratado, digamos, mas eu tenho uma montanha de lixo nas ruas, né? Com inúmeros vetores aí para muitas doenças. Então, eu não tenho saneamento pleno. E agora cabe ao município, né? Claro, existem umas parcerias, né? Por exemplo, o município faz a rede e o Estado faz a coleta, faz o tratamento. Não daria para todo município tratar o seu esgoto, nem sua água. Tá? Mas ampliou aí. Você tem, digamos assim, os bônus e ônus. O Estatuto da Cidade amplia aquilo que está ao alcance do município, mas cobra mais também. Tá? Transporte, né? Serviços e os serviços públicos, o trabalho, o lazer, para as presentes e futuras gerações. Aí é aquele, né, ladainha típica aí do legislativo. Mas, por exemplo, transporte. Por exemplo, cobrar para que nós deixemos o carro na rua. Estou deixando meu carro na rua, né, eu tenho que pagar. E, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma garantia. Se riscarem, se baterem ou roubarem, furtarem, né, o meu carro. Então isso é inconstitucional. Se eu estou pagando, eu tenho todos esses direitos. Não tem. Por quê? Porque cabe ao município legislar sobre isso. Né? Então, a criação da, entre aspas, zona azul. Né? Porque tem várias nomenclaturas por aí. E aí tem aquele município que concede, por exemplo, o estacionamento gratuito para o idoso. Tem o outro que não, garante a vaga, mas tem que pagar. Cada município legisla do seu jeito, com relação à mobilidade. Vimos agora, a Prefeitura de São Paulo, há pouco tempo, aos domingos, a passagem é gratuita. São Caetano, né? Os ônibus são gratuitos, independente de você morar, independente do horário, do dia, né? Só que é só o transporte municipal. Então, é algo que está ao alcance, né, do município. Antes, tudo isso era visto como inconstitucional. Como que o município cobra, o outro não cobra? O Estatuto da Cidade estende isso. Né? O rodízio. Quando surgiu o rodízio, tinha muita gente que falava, não pode. Por quê? É o meu direito de ir e vir. O carro é meu, é propriedade privada. Né? A cidade é minha, eu sou um munícipe. Cabe ao município. É direito do município legislar. Estão falando agora em mudar o rodízio lá em São Paulo. Porque o rodízio de São Paulo é das 7 às 10 e depois das 5 às 8. Né? O que estão propondo? Rodízio o dia inteiro. É uma proposta. Outra proposta, 2 vezes por semana. Porque cada placa é um dia da semana. Estão falando em estender. Né? Outra proposta, estão falando em pedágio urbano. Como seria o pedágio urbano? Bom, nós já temos, né? Nós já temos câmeras inteligentes. É uma câmera que não fotografa a sua placa. Ela faz uma leitura da sua placa. E já identifica se o IPVA está atrasado, né? Se existe uma ordem de retenção desse veículo. Né? Então, essa mesma câmera, ela vai o quê? Vai enviar uma cobrança, como já existe em lugares como Londres. Entrou uma vez ou 20 vezes, não muda nada. É um pedágio que é cobrado por dia. Né? E se a Câmara Municipal aprovar, está aprovado. Por quê? Porque está ao alcance, né, de acordo com o Estatuto da Cidade.
Agora, em contrapartida, os municípios eles devem apresentar o chamado plano diretor. Né? A Constituição diz o seguinte, ó, o plano diretor ele deve ser feito por todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. São Paulo já decidiu, o Estado, que todo município deve ter o plano diretor. Né? A Constituição Federal diz também que todos os municípios que estão localizados em regiões metropolitanas, mas que não têm 20 mil, né, que são raros, mas pode acontecer, eles também vão ter a obrigatoriedade de ter o plano diretor. E quem está em aglomerações urbanas. Aglomerações urbanas é algo menor que uma região metropolitana. É algo que, se a população crescer mais um pouco, pode se tornar uma região metropolitana, como a nossa aqui, região metropolitana de São Paulo, que é o próprio município de São Paulo, mais 38 municípios. Bom, o que seria o plano diretor? O plano diretor é quando você coloca no papel, tá, um planejamento de médio e longo prazo. E que, em tese, deve ser feito com participação da população. Bom, isso é em tese. Então, você vai chamar a população, você tem, lógico, os órgãos de planejamento, e você vai elencar quais são as nossas prioridades para médio e longo prazo. Isso vai ser aprovado como lei municipal. Independente do prefeito que vier, tá, aquele cronograma de obras já está estabelecido. Só que nós não estamos vendo debate algum, nós estamos vendo briga. Como eu escutei aí, não tem debate, só tem bate. Né? Mas se você tem um debate, também você vê muito candidato prometendo, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Espera aí, isso consta no plano diretor? Né? Se não consta, você não vai ter verba para fazer. Esquece. Né? Então, esse plano diretor é importante porque assim você consegue o médio e longo prazo. Porque em uma gestão é impossível. Né? Então, eu quero construir corredores de ônibus, eu quero construir ciclovias, eu quero ampliar área verde. Para um município pode ser creche, para outro município pode ser asilo, seja lá qual for a realidade do município. Só que, em geral, um prefeito não quer continuar a obra do anterior. Por quê? Porque a fama fica para o anterior. Então, ele quer começar, ele quer deixar sua marca. Então, tem que ter um plano, né? Diretor, elaborado e aprovado na Câmara Municipal. Olha o que diz o último texto, o inciso 40 aí. Os municípios enquadrados no inciso 6 do artigo 41 desta lei, aí, né, foge ao à nossa preocupação, e que não tenham plano diretor aprovado, terão um prazo de 5 anos. Essa lei é de 2012, ó, observa aí. Terão um prazo de 5 anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Só fala isso. O município precisa ter um plano diretor e encaminhar para a Câmara. E a Câmara fica, altera, aí volta, aí altera, e volta, e fica nesse vai e vem e não aprova nunca. Por quê? Né, para a gente encerrar. Porque muitos não querem aprovar um plano diretor, porque exatamente não querem esse planejamento de médio e longo prazo, porque querem executar suas promessas. Geralmente porque tem aquele curral eleitoral, né? Ó, eu prometi piscinão aqui, eu tenho que fazer. Mas não está no plano. Então, melhor que não tenha um plano. Né? Eu vi um plano diretor de um município do Mato Grosso que falava que uma das prioridades era a proteção aos manguezais. É certeza que eles compraram um plano diretor pronto, só coloca aí as coordenadas, o nome do município, o número de habitantes e manda para a Câmara. Né? E a Câmara reprova e volta para o planejamento, que altera e vai e volta e não aprova nunca. Que vergonha, né? Proteger os manguezais do Mato Grosso. Lembra o que é manguezal? O ecossistema formado pelo encontro de um rio com o mar. Né? Como é que você vai preservar manguezal? Ah, foi um erro, era manancial onde nasciam os rios. Não, não era, não. Era manguezal mesmo. Então, infelizmente, né, o município tem que se enquadrar nessa situação, porque senão ele não recebe a verba federal, o Fundo de Participação dos Municípios. Mas como a lei diz que basta ter o plano encaminhado, né, se encaminha um plano e não se faz. E não é por falta de conhecimento. Né? Só para citar aqui, ó, o professor Cândido Malta. Ele tem uma consultoria, inclusive a consultoria dele já trabalhou para alguns municípios aqui do ABC. Né? A gente não consegue imaginar o valor de uma consultoria e eu sei que é tudo muito bem feito. Eu conheço gente que trabalhou com ele. É tudo muito bem feito, é sério, né? Mas não é barato, certeza. E até hoje esses planos não foram aprovados. Mas é isso. Né? Gente,
Então, é um tema legal, pensa um pouquinho, que faz diferença aí. Pensa então, ó, né, o Estatuto da Cidade, cidade ganhando, município ganhando aí, né, para suas áreas urbanas mais autonomia da cidade, né, e a necessidade do plano diretor. Tá certo? Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.